Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Menina Má, do William March. Vamos lá? Bom gente, antes de falarmos um pouquinho sobre o livro, eu gostaria de mostrar pra vocês, eu fiz um estudo, tá? Pra gente estar conversando sobre esse livro. Eu pensei em trazer um tipo de vídeo diferente aqui pro canal, que é um vídeo sobre reflexões sobre os temas centrais de alguns livros. E eu achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre Menina Má, por quê? Por conta da psicopatia infantil. Tá? O que acontece? Eu pesquisei bastante mesmo pra falar com vocês. Na verdade, eu pesquisei muito quando eu li o livro. Eu acabei enrolando muito tempo pra vir trazer pra vocês o que eu achei. Tive que dar uma lida aqui, bem lida mesmo, pra poder estar conversando com vocês, porque teve algumas coisas que eu nem lembrava mais do livro. Mas assim, gente, eu gostaria de falar primeiro sobre a introdução do livro, né? O que traz aqui no livro. O nosso autor, William March, ele era uma pessoa um tanto quanto problemática, digamos assim. Quem diz isso é Elaine Showalter, que ela dá a introdução do livro aqui. Ela, na introdução do livro, aqui no comecinho do livro, ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a história de vida do nosso autor, o que levou ele a escrever o livro Menina Má e por que colocar uma criança, né, como, enfim, foco principal da psicopatia ali dentro. E o que acontece? William March, ele sofreu muito em sua vida, porque ele tinha pais rígidos. Ele era uma pessoa um tanto quanto, assim, retraída por conta dos seus pais serem muito rígidos com ele, tá? Os seus pais consideravam ele um tanto quanto depravado, sabe? Ele tinha atitudes que eles não aprovavam em relação a, enfim, digamos que sexuais, podem-se dizer, tá? Ele cresceu com bastante problema psicológico por conta disso. Ele teve muita rejeição de seus pais, então ele acabou sofrendo com isso e colocando muito disso em seus livros. Também falam dele lá nessa introdução que ele nunca se casou, né? Ele nunca mostrou tipo nenhum interesse em mulher alguma. E aí falavam que ele tinha uma homossexualidade reprimida, enlarvada, e até colocada entre aspas. O que seria isso? Seria o ato de você ficar dentro do casulo e não mostrar o que você é, não ser o que você é, você ser reprimido com aquilo que você sente. Por você não demonstrar, igual fala aqui, ele nunca mostrou ter interesse, assim, afetivo por mulheres, então o que acontece? Ele tinha essa homossexualidade enlarvada. É o que diz, né, a pessoa lá, tá? Então, sobre a vida dele, é basicamente isso que eu tenho pra dizer. A gente pode tirar, né, de conclusão, assim, quando a gente lê o livro dele, que já não é uma coisa muito normal, que ele teve, sim, problemas, assim, consigo mesmo pra poder estar transpassando isso, né, dentro do seu livro, dentro da sua protagonista. Nossa, eu tô um pouco cansada, né? Combina até com o tema do vídeo, né, que é essa coisa mais mórbida. E aí agora sobre a nossa protagonista, a Rhoda, ele traz umas características um tanto quanto peculiares ali nela, tá? Eu pesquisei bastante, como eu falei pra vocês, e sinais claros de psicopatia infantil podem ser vistos a partir de 3 anos de idade, tá? E quais são esses sinais que podem ser vistos, então? Crueldade com animais, mentir em excesso, aquela mentira que sempre vai favorecer a si mesmo, sabe? Tá sempre mentindo sobre tudo à sua volta. Comportamentos antissociais, não gosta de ficar se enturmando, é um tanto quanto diferente das outras crianças. O que eu observei muito da Rhoda aqui no livro é que, assim, adultos gostavam dela, mas crianças não. Por que adultos gostavam dela? Porque ela tinha comportamentos que os adultos gostariam que as crianças tivessem, porém os adultos têm que ter em mente que não é normal de uma criança ter, tá? A Rhoda, por exemplo, o que acontece? Ela era aquela menina que ela acordava, ela limpava o seu quarto, ela arrumava a sua cama, ela não se sujava quando ela saía pra rua, ela se cuidava ao extremo. Então as mães, amigas da mãe da Rhoda, falavam: meu Deus, que gracinha! A sua filha não se suja, a sua filha é tão cuidadosa, olha esse cabelo tão arrumadinho, sem nenhum defeito. Já as crianças olhavam ela com outros olhos, então não tinha aproximação de criança da parte dela, porque os seus atos não condiziam com atos de crianças da idade dela. Por isso as crianças não conseguiam se aproximar dela. Então ela não tinha amigos, ela vivia sozinha dentro da casa dela com os seus livros, que ela adorava ler. Outra característica, assim, bonita de ver, mas acho que assim, não tem que ser só isso, sabe, gente? Igual no caso dela era só isso, tá? Outra característica que eu vi aqui que eu achei interessante de falar é assim: ela faz uma coisa ruim e não consegue sentir culpa por aquilo. Que nem assim, no caso assim, às vezes a gente vê, acontece muito normalmente, as crianças uma judiada a outra, uma morde a outra, e a mãe vai lá e fala: pede desculpa pro amiguinho, não pode. E a criança, por não entender, às vezes, né, vai lá e pede desculpa pro amiguinho, mas tipo, tá, não tô nem aí, eu tô pedindo porque minha mãe mandou, sabe? Nesse sentido de assim, não se importar com o sentimento alheio. Isso também é outro
Outra característica legal de falar. E outra que eu também anotei aqui, que eu acabei de ver, é eles não se arrependem dos seus atos, tá? E por mais que às vezes eles façam parecer que se arrependem, que daí já entra naquela questão de manipulação, né, alheia, eles não se arrependem. E aí eles não toleram frustrações, ou seja, quando alguma coisa acontece, eles não reagem de uma forma natural. Por exemplo, uma criança quer comer doce e a mãe não deixa. Então o que ele faz? Ele chora, ele pede o doce, mas não, uma criança psicopata, ela já vai se machucar o próximo, machucar sua mãe, por exemplo, que não deu o docinho pra ela, sabe? Então são características assim, que assim, eu acredito que em determinado momento a criança, quando não entende o que tá fazendo, é até normal, sabe? Que nem a Maitê mesmo é uma criança que às vezes quando ela não quer alguma coisa, ela vai lá e dá um tapa na gente. Tipo, tudo bem, ela tem 2 anos, ela não entende ainda que o não, às vezes, é pro bem dela. Até a gente, né, não entende depois de adulto, mas tudo bem. Então, às vezes, quando a gente fala, Maitê, não pode, Maitê, então ela vai lá e tum na gente. Mas é uma coisa assim, da idade, né? Mas quando a gente vê que é uma questão que vai além disso, que não é só daquele momento e depois fica tudo bem, já é um pouco mais difícil, tá? E aí também são egocêntricos, não conseguem construir amizade, ou seja, gente, é uma criança basicamente solitária, vive a sua vida, vive o seu mundinho dentro da sua cabeça e já começa a criar até, enfim, coisas que não deveriam ser criadas. Então, pesquisando assim, num geralzão, é basicamente isso. As características de uma pessoa psicopata, uma criança, né? Que quando a gente, a partir dos 3 anos, que quando pode se ver, que pode ter algum sinalzinho ou outro ali, são essas as características, tá? E aí eu pesquisei também um pouco sobre a origem, né? Por quê? O que leva uma pessoa a ser psicopata? Às vezes uma pessoa de 3 anos mesmo não sabe o que quer, não sabe assim sobre a vida o bastante para poder fazer as escolhas de querer ser assim. E aí eu pesquisei que é muito da genética, gente, tá? O fator é principalmente dentro da genética, tá? Ó, aí fala assim, acredita-se que uma criança se torna psicopata ou assassina por má criação ou abuso por parte dos pais, porém não é comprovado isso. O que a gente pensa? Uma pessoa que sofre muito dentro da sua casa, apanha muito, né, sofre abusos sexuais, enfim, tem a tendência de ser ruim futuramente, né? Porque você só viveu coisa ruim, então basicamente você vai ser ruim. Mas dizem que comprovado cientificamente isso não é. É basicamente genética, ou seja, não tem nem como que a gente fazer a respeito, né? Tá, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a personagem, então, do livro, que é a Rhoda. A Rhoda, ela é uma criança, que ela é diferente, como eu já falei pra vocês, tá? Todos os adultos gostam dela, porém as crianças não, por conta dessas peculiaridades que ela tem, que adultos que não entendem esse ponto de vista da história acham incrível, porém não é, tá? O que acontece aqui, então? A Rhoda, ela vive a sua vida, ela vai pra escola, ela faz as atividades normais que uma criança da idade dela faz. Só que acontece que em determinado momento da história a mãe dela vai perceber que ela está tendo comportamentos estranhos, tá? Ela não é uma criança normal, ela tá tendo comportamentos estranhos, assassinatos estão acontecendo e ninguém sabe de onde é, até porque, gente, ninguém vai desconfiar de uma criança linda, de olhos azuis, loira, do cabelinho com trança, que tá fazendo alguma coisa errada, né? Então, assim, ninguém vai desconfiar, por isso que tudo ela consegue fazer e manipular todos à sua volta por conta disso. Ela acaba assassinando pessoas e saindo impune. E com isso faz com que os crimes que ela faça se tornem cada vez mais perfeitos, porque ela consegue, na prática, atingir, então, próximo à perfeição. Ou seja, querido, imagina você começa com 8, 10 anos a assassinar as pessoas, e aí, de repente, quando você é adulto, ninguém desconfiou de você quando era criança, então você já tá muito, enfim, sabe no que você tá fazendo, prático no que você tá fazendo. A Rhoda já foi expulsa de 2 escolas por conta de comportamentos estranhos. Ninguém podia comprovar que ela fazia algumas coisas, mas os comportamentos estranhos que ela estava tendo nessas escolas faziam com que ela fosse expulsa das escolas. Normalmente era em escolas de freira, sabe? Escolas, assim, católicas. Então as freiras já tinham tendência, né, a perceber as coisas com mais facilidade. Aí acontece que a sua mãe, quando começa a desconfiar do que tá acontecendo com a Rhoda, ela começa a pesquisar as motivações, que é o que eu fiz aqui no meu caderninho, as motivações do porquê as crianças fazem isso, o que leva as crianças a fazerem isso. E nessas pesquisas, ela vai acabar descobrindo muita coisa de si mesma, sobre si mesma e sobre o seu passado. Então aí não vou nem falar mais nada porque seria spoiler, eu já vou até deixar aqui do lado, tá? E é basicamente isso a história que vai acontecer então. O final deste livro, gente, é de cair o queixo. Eu fiquei assim arrepiada com a história, com o final, eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A Rhoda, ela é maléfica, ela é terrível, ela é... Meu, eu tinha medo de ler
questão de estar imaginando a cara dela quando ela fazia as coisas, sabe? Ela era assim, ela conseguia deixar as pessoas com medo em volta dela, sabe? As pessoas iam, ai, que linda! Ela fazia aquela cara, tipo, meu Deus, que estranho, sabe? Era aquela coisa bem intensa mesmo. E o decorrer da história, então, com a mãe dela, pensa pra uma mãe, gente, desconfia que a sua filha criança tá fazendo coisas terríveis desse tipo. Então ela vai começar a investigar pra descobrir por quê, o que leva, né, a filha dela a fazer isso. E aí quando ela descobre e tem uma... Enfim, ela vai ter um comportamento que vai ter que resolver essa situação. Aí acaba o livro e aí a nossa história é mais lá embaixo. Gente, eu adorei esse livro. É um livro que me trouxe muitas reflexões, tanto que eu fui lá e fiz pesquisas que normalmente eu não faço. Foi o que me deu a ideia de trazer esse tipo de vídeo pro canal. Se vocês gostarem, eu vou tentar trazer mais em relação a temas assim mais complicadinhos dos livros, né? Vou tentar trazer pra vocês. Mas assim, é um livro que vale a pena ler, traz muito ensinamento pra gente, sim. Traz que a sociedade é um pouco mais complicada do que a gente pensa que é, né? Que às vezes as pessoas fazem as coisas não por culpa sua, sabe? Às vezes é uma coisa assim que é mais forte que você. Mas é isso, gente. Eu gostei muito da leitura e assim, super recomendo pra você. Fez eu me interessar muito por psicologia, sabe? Por tentar entender o que as pessoas... o que leva as pessoas a fazer as coisas. Então, assim, foi bem legal pra mim. Bom, gente, essa foi a resenha de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, que me ajuda muito na divulgação. Lembrando que se você tiver interesse em comprar o livro, o link de compra para o site da Amazon está aqui embaixo. E comprando com esse link, vocês ajudam muito no crescimento do canal. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se é novo por aqui, se inscreve no canal, que logo logo sai mais vídeos pra vocês. Nossa, tô cansada. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau, tchau.